Olá, boa noite a todos vocês. Vamos fazer aqui a segunda live sobre mitologia no cotidiano. Semana passada, né, eu e o Matheus, a gente começou a fazer isso é, com a ideia de ser nas sextas-feiras, né? E a gente começou na sexta-feira passada. E a gente começou a falar e tudo. Tivemos alguns problemas técnicos no meio do caminho, né? O Matheus não estava com uma conexão muito boa. E, e aí essa semana, né, ele ainda estava consertando algumas coisas e não podemos fazer ontem, na sexta-feira. Então a gente colocou para hoje, para o sábado, para a gente estar fazendo isso aqui. E na semana que vem a gente continua, volta para sexta-feira normalmente. Deixa eu só ver se ele chegou aqui. Já entrou? Deixa eu ver se ele vai solicitar aqui para poder entrar na live. Entra aí, meu filho. Que eu não sei. Ah, fala um negócio para vocês. Eu botei o story falando sobre a live de hoje, coloquei lá aquele negócio de contagem regressiva, mas eu coloquei o horário errado lá e ainda tá contando, né? Como se a live tivesse ainda, né, daqui a uma hora que coloquei o horário errado mesmo. Vocês estão me ouvindo bem aí? Alguém tá Camila falou que pausou aqui. Bem, eu coloquei o horário errado no story, mas a contagem regressiva eu coloquei errada, mas o horário tá certo, às 21 horas. Certo? Então estamos aqui. Deixa eu só aceitar ele aqui. Pouco. Pronto. Opa, E aí, meu cara? beleza? Dessa vez vai. Dessa vez vai, né? Tava falando aqui que, né, tivemos uns problemas técnicos semana passada, né? Essa semana, ontem, e aí estamos fazendo aqui hoje. Vamos falar hoje. Nossa ideia aqui, eu sei que a gente não conseguiu fazer isso na semana passada, mas nossa ideia aqui é colocar meia hora no máximo para a gente falar um pouco. Eu tô até sem o meu relógio está errado aqui. Mas aí você vai me falando aí, beleza? Sobre o horário. Tranquilo, meu cara. Oi? Tranquilo. Pronto. Bora. Então, a gente começou a falar na semana passada de modo bem geral, né? Bem geral sobre como que a mitologia grega pode estar presente na nossa realidade atual, né? Como que a gente pode entender determinadas coisas e transpor para a nossa realidade. A gente vai dar continuidade ao que a gente estava falando lá e a ideia é que nas próximas lives a gente pegue um mito em específico, fala um pouco sobre ele e traz ele para a nossa realidade atual. Basicamente, o que eu estava fazendo em textos no Instagram, só que tentando trazer aqui uma maneira bem mais descontraída, mais compreensível e mais adequada à nossa linguagem em comum, assim, né? Da nossa linguagem casual. Então vamos lá. Teve algo que a gente começou a falar na semana passada e não ficou assim tão claro, que é o seguinte: quando a gente pega, né, e analisa os mitos gregos, né, em sua maioria, a gente vê que cada figura ali representa alguma coisa dentro do nosso aparelho psíquico, né, dentro da nossa cabeça, dentro da nossa alma. Não? Então, por exemplo, quando a gente observa os deuses, né, sobretudo os deuses do Olimpo, quando a gente observa os deuses do Olimpo,
A gente tá observando através das histórias sobre eles, a gente está observando ali certas qualidades, né, superiores em nós. A gente observa basicamente isso. Quando a gente observa monstros, né, criaturas monstruosas, quando a gente observa a Medusa, quando a gente observa a Quimera, quando a gente observa o Minotauro, quando a gente observa essas figuras monstruosas, a gente, de alguma forma, entende, né, observando a história, né, a história contada do mito, a gente entende que esses monstros, eles representam algum obstáculo, né, na vida daquele que vai enfrentá-los. A gente observa um certo obstáculo. E quando a gente analisa profundamente esse tipo de obstáculo, o que a gente vê? Né? A gente vê que aquilo são qualidades da nossa alma que estão ali, que aparecem para a gente como coisas que a gente precisa enfrentar, de fato. Né? Como obstáculos interiores nossos que a gente precisa enfrentar. Né? Por exemplo, quando a gente vê a Quimera, né? A gente vê a Quimera e a gente vê que um certo personagem tem que enfrentar a Quimera. A Quimera é um monstro, né, que é a junção de vários animais. Cada animal ali, ele representa uma pulsão dentro da alma humana. Né? Cada animal ali representa pulsão sexual, pulsão pulsão social, né? Pulsão de domínio dentro do mundo, né? De uma tendência dominadora, de uma tendência autoritária. E quem são essas pessoas que os enfrentam? Essas pessoas que os enfrentam são os semideuses. Esses semideuses, eles são de alguma forma nós, quando a gente, né, tenta se elevar, quando a gente tenta enfrentar esses obstáculos que a gente tem. Né? E teve Só para algo que... facilitar para o pessoal, só para facilitar a imagem para o pessoal, até aproveitando que eu roubei a palavra, antes de facilitar, eu vou mandar um abraço para dois amigos que passaram aqui, e eu não sei se estão ainda, que é o Miguel e o Daniel. Feito isso, eu gosto muito deles. Lulu também entrou. Um abraço, Lulu! Bem, feito isso, para facilitar para o pessoal, a Quimera ela tem uma cabeça de leão. Ou seja, na cabeça ela tem autoridade. No entanto, a cabeça ela tem que servir, de certa forma, ao resto dos membros. Mas o resto dos membros ali não é leão também. Então, o que isso representa? É uma pessoa que está na posição de autoridade, ela está pensando a função dela no organismo é aquela de autoridade, só que quando passa para o resto do organismo, ela passa da forma monstruosa, ou seja, ela não exerce o resto de suas funções como uma autoridade também. Por exemplo, ela tem uma cauda de serpente. Então, você vê, é uma oposição absurda aí. Essa é a figura de um tirano que começa, apesar de sua posição, a forma como ele exerce a sua ação no mundo, ou seja, com as patas, com o rabo, cada uma vai representar uma parte, não é adequada àquilo. A serpente tem o seu lugar dentro da biosfera. Mas a autoridade não pode ter isso. Ela tem que ser uma autoridade pura. Se ela exercer, por exemplo, como uma serpente, é uma autoridade que vai ficar ali, vai ficar ali de tocaia e vai dar o bote em quem se aproximar. Mas você não quer uma autoridade que dê um bote em quem se aproximar. Senão você vai ter algum tirano carequinha. Que, criticou, deu bote. Eu acho que eu fui discreto o suficiente aqui para nossa live não acabar, mas vocês têm uma imagem agora do que é que está sendo representado. Uhum. E o semideus é basicamente isso, olha. Uma pessoa, para poder derrubar uma pessoa, um tirano desse tipo,
ela não pode simplesmente contar com as suas próprias forças. Ela precisa de uma ajuda que seja de cima, porque, bem, ela não tem a força, ela não é. Ela não tem o poder constituído para poder derrubá-lo. Então, só pode derrubá-lo se chegar um poder de ainda mais alto. Só para ajudar a ilustrar o pessoal. Uhum. Essa ajuda do alto, né? Eu estava falando dos semideuses, né? Os semideuses são os personagens que vão enfrentar essas figuras monstruosas, né? Semideuses, a gente pode chamá-los também de heróis, né? E esses semideuses, os que são bem-sucedidos, né? Eles necessariamente eles tiveram de passar por uma aceitação de um presente do alto, de um presente de um deus. Os semideuses, para ter êxito, né, na vitória, eles precisam, né, receber o presente divino. Esse presente divino, como a gente estava falando da quimera, a gente pega quem enfrentou, que foi o Belerofonte. O Belerofonte, ele recebeu o Pégaso para poder enfrentá-lo. Então, dependendo da variação da história, ou foi Atena ou foi Poseidon que o presenteou com o cavalo alado, com o Pégaso, para que ele a enfrentasse. Quando a gente olha lá para Perseu, Perseu, ele recebeu de Atena um presente para poder enfrentar a Medusa. Aí a gente olha, por exemplo, Teseu. Teseu, ele tem uma arma divina, mas ele não usa. Ele prefere usar uma outra arma que ele pegou de um bandido, que ele roubou de um bandido, né? Que é a clava. Uhum. O Teseu usa a clava. Só que quando a gente olha a história final de Teseu, ele não triunfa. Uhum. Ele vence aquela batalha ali específica, mas nas demais ele cai. Ou seja, o que é receber esse presente divino? Né? Transpondo para a nossa realidade, é a gente simplesmente aceitar nossa condição de mortal, né? Numa postura humilde, aceitar o presente divino que, né, na nossa linguagem seria a graça. A gente aceita a graça divina para poder enfrentar os problemas que a gente tem na vida. Quando a gente traz para nossa realidade, é isso que a mitologia grega estava querendo trazer. E nesse caso que ele está falando, o pessoal vai achar que não ficar pensando que é abstrato. Nesse caso que a gente está falando, a graça ela vem como um fator concreto na vida, uma circunstância concreta. Por exemplo, se você, sei lá, um pedreiro, você não tem que ficar imaginando como é que você vai consertar o Brasil, observando, por exemplo, a atitude da esquerda. E você quer, então eu vou fazer basicamente a mesma coisa que a esquerda está fazendo aqui, do lado da direita, para consertar os problemas. Isso não vai servir. Mas você já tem uma circunstância onde você pode começar a trabalhar, que é o seu próprio trabalho. Então você pode começar, eu sei que nem todo mundo aqui é católico, mas é o exemplo que me veio à cabeça. Com certeza vai ter algum outro tipo de utilidade que você pode usar, mas você pode começar, por exemplo, sendo pedreiro, aplicando ali a mística do Opus Dei. Então você vai começar crescendo a virtude no seu trabalho. Isso aqui não... Eu acho importante para a gente começar com essa reflexão, porque mitologia é algo que trabalha muito com a nossa fantasia. Ela mexe com ela. Não deveria trabalhar apenas com ela, mas a gente foi ensinado a pensar em mitologia apenas como fantasia. Então, normalmente nós não trabalhamos ela de uma forma mais intelectual, e eu falo intelectual aqui sem ser como um trabalho intelectual profissional, mas é algo prático mesmo. Isso estrutura a vida de várias pessoas práticas.
na época que a mitologia dominava, não havia um- o pessoal que escutava não era a classe intelectual de Atenas, de Esparta, de Creta. As pessoas, o fazendeiro escutava a mitologia. E aquilo tinha uma função de estruturação da vida Os dele. campos. Uhum. O que a gente quer fazer aqui é trazer a mitologia para o cotidiano. Ou seja, fazer com que a mitologia sirva a vida cotidiana de vocês, e não a imaginação, e não as fantasias, e não o desejo de fazer alguma coisa bela no mundo, aquele ideal mais ou menos inalcançável, mas enquanto você está perseguindo, você está justificando a sua vida com aquilo ali. Não, é uma coisa mais prática, nesse sentido. Então, acho importante começar com essa diferenciação. O pessoal que está acompanhando aqui saber onde é que a gente está, com o que a gente está preocupado. Sempre o propósito de nossas conversas aqui vão ser basicamente essa. Qual é a função prática que esse mito tem na vida? Uhum. Mesmo quando a gente não explicitar, mas ele tem que ser pensado dessa forma. Sim. Essa função prática, por exemplo, a gente pega algo que a gente até falou na semana passada, depois eu comentei contigo, você falou, nossa, não lembro de ter falado isso, que foi a questão da tensão, a tensão da vida. Né? Agora, você lembra? A questão da tensão, né? A gente vive em tensão. Né? O que é a tensão? Tensão é uma pressão que a gente sente, né, diante de determinadas escolhas, diante de determinadas situações que exijam da gente uma certa postura, uma certa ação, alguma coisa que a gente precise inclinar nossa atividade motora, né, nossa atividade moral também, para algum lado. Né? Isso é a tensão. E essa tensão, né, dentro da mitologia grega, está onde? Essa tensão, ela tem dois deuses que pega como princípios que a gente tem dentro da nossa psique, dentro da nossa alma, né? Que é Apolo e Dionísio. E aí, como é que a gente sabe isso? Como é que a gente entende o que seriam os princípios relacionados a Apolo, o que seria o princípio relacionado a Dionísio? A gente observa na história, né, na história do mito, né, observa o comportamento de Apolo, observa o comportamento de Dionísio, né, observa a personalidade deles. E aí a gente entende que Apolo, né, seria, né, aquele símbolo nosso, né, dentro de nós, com aquela sede de justiça, aquela sede de retidão, aquela sede de agir de forma correta. Quando a gente olha para Dionísio, a gente percebe dentro de nós que é o quê? É aquela vontade, aquele desejo de se divertir o tempo todo, né? Aquele desejo de não fazer nada que seja de muito esforço. Por quê? Porque Apolo é esse deus da retidão, deus do correto, deus da música, ou seja, deus da harmonia e de uma certa forma de uma beleza, né, de ordem. E Dionísio é o deus das festanças, deus do vinho, deus da bebedeira. Né? Isso, esses dois deuses, né, que têm uma certa oposição entre si, eles representam qualidades em nós. Né? Quando a gente, por exemplo, você estava falando aí da questão de uma situação, né, de alguém que precisa trabalhar. Mas vamos dizer que essa pessoa ela não tem assim muito apreço pelo trabalho, mas ela tem uma família. Ela tem uma família, tem filhos que dependem dele. E não gosta do trabalho que faz. Porém, não tem como sair do trabalho e continuar sustentando a si e a sua família. Como é que a gente entende na simbólica mitológica isso aí? Ora, né, o princípio apolíneo, o princípio de Apolo,
precisa se sobressair aí neste momento para que ela, né, encontre dentro do trabalho um sentido. Por mais odioso que ele seja, por mais chato e monótono que ele possa ser, ou por mais fatigante que ele possa ser, né, tem alguém que depende dele. Tem alguém que não vai conseguir, né, ir para frente se não for ele. Então, A gente pode isso é o ilustrar, Apolo. Isso é o princípio de a gente Apolo. pode ilustrar isso, cara, com a própria vida do Sócrates. Sócrates é um cara que ele recebe uma mensagem no templo de Delfos, que é o templo de Apolo. E Apolo está muito ligado à verdade, é uma mensagem que muitas vezes é ambígua, mas que contém ali uma revelação, para iluminar um momento difícil na polis ou na vida do cidadão. Então, quando o pessoal em Atenas ou quando a cidade tinha algum problema, mandava um mensageiro para Delfos e pergunta: e aí, como é que a gente faz? Tem um exército enorme aqui de 300 mil cabeças, está sendo trazido por Xerxes. O que a gente faz? Aí o Delfos vai e dá uma explicação aquilo ali. Dá uma mensagem e às vezes tenta explicar. E o pessoal da Atenas tem que receber aquilo ali e tentar traduzir para sua o problema que estava vencendo. No caso, como vai se defender de Xerxes. E, bom, o Sócrates sempre foi um cara que recebeu isso daí. E ele começou a exercer um trabalho interno de apolíneo, de busca pela verdade, de busca por estar eliminando a vida das pessoas e tirando a alienação que as pessoas tinham da vida em que estavam vivendo, ou dos discursos em que conseguiam expressar essa vida. Ele começou a fazer um trabalho solar incessante. O Sócrates é essa imagem de um trabalho solar incessante, um trabalho intelectual que nunca ele não pisca, basicamente. Então, e a gente tem a imagem do Sócrates no banquete, no diálogo do banquete do Platão. E o que o pessoal lá tá fazendo? O pessoal tá discutindo enquanto bebe vinho. E o pessoal começa a discutir sobre amor enquanto bebe vinho, e o Sócrates está nessa. Ele está tentando exercer esse trabalho apolíneo dentro do vinho. Dentro de uma bebedeira, basicamente. Uhum. Mas no que o Sócrates se diferencia do pessoal? Você veja, olha, você tem o vinho, então o Sócrates está incessantemente carregando o Apolo, mesmo dentro de um ambiente dionisíaco, né? Só que, como o Sócrates ele estava sempre com esse trabalho apolíneo incessante, quando ele vai por o banquete, enquanto todo mundo bebe e depois cai, já não está falando nada com nada, já está dizendo, o pessoal já está defendendo que antes haviam dois homens numa bola só, e começa a falar loucura, que pode ter muito sentido, pode ter um grande sentido aí, como dizer, de explicação, no sentido de um mito, de um sentido alegórico. Mas o fato é que Alemanha não é tanto. O pessoal normalmente dá muita bola para que o resto do pessoal fala no banquete, mas a fala de mestre mesmo é do Sócrates. Mas o pessoal bebe e depois cai. Só começa a dormir. Mas o Platão ressalta que o Sócrates continuou bebendo sempre e ele não apagou. Basicamente, o que essa história aqui é real, tá nos falando. Real, assim, bom, uma história do que o Platão criou. Mas é claro que o Platão deve ter visto algo desse tipo acontecer alguma vez. Se ele não estava escrevendo exatamente a realidade de algo que aconteceu, ele estava descrevendo algo que ele já tinha visto várias vezes. Estava colocando aquilo ali em forma literária. Porque o Sócrates tinha como fazer isso? Porque ele tinha encarnado essa parte apolínea. Então, quando ele vai viver o momento de Dionísio, ele não é sucumbido por ele. Não é mais o elemento dionísico, não mais o domina, não mais o faz cair. Basicamente, isso aqui nos traz uma moral. Olha, se você buscar esse efeito apolíneo,
Os seus próprios momentos de Dionísio, é claro que tem que ter um momento para eles, vão ser melhor aproveitados, vão ser melhor incorporados à sua vida. Sim, exatamente. Vivendo de modo a rejeitar esse efeito, esse princípio apolíneo, a gente, a gente tem caminhos de queda também dentro desse contexto da mitologia. Esses caminhos de queda, né, que a mitologia traz para a gente observa em certos personagens, em certos semideuses, que eles caem de modo diferente, né, alguns deles. E quando a gente analisa profundamente que tipo de coisa é essa, a gente vê que essas quedas, elas têm representação nos três deuses, nos dois deuses dos três principais. Né? Que a gente tem como principal o quê? A gente tem Zeus, a gente tem Poseidon, a gente tem Hades. Né? Então, o Poseidon e o Hades, eles representam, de uma certa forma, as possibilidades de queda que o ser humano tem quando não age corretamente dentro desses princípios que a gente estava falando aqui agora. Quando a gente olha o Hades, a gente percebe que o que ele representa, né, dentro de uma ação humana é uma desordem, né, uma desmedida de uma atividade que um ser humano poderia ter corretamente. Por exemplo, a gente, por exemplo, tem um objetivo a alcançar. A gente tem alguma coisa aqui, né? Eu tenho uma pessoa tem um trabalho e aí ela tem um projeto de vida para poder estar dando o pontapé inicial. Daí ela inicia e ela começa a observar outras pessoas e tem praticamente o mesmo projeto de vida do que ela. E vê que essas outras pessoas estão prosperando muito mais. Essa pessoa, ela imagina que ela tem a capacidade e ela é até melhor do que essas outras, mas de alguma forma ela não consegue. Né? Isso traz para nós como uma fantasia, né? Uma imaginação extravagante, uma imaginação exagerada. Essa pessoa ela se acha mais do que ela, né, realmente está produzindo ali. Quando a pessoa dentro da mitologia grega vai para o Hades, né, é isso que a mitologia está trazendo para a gente. Olha, ela caiu numa espécie de imaginação exaltada e ela agora, né, ela não consegue voltar para a realidade. Ela se achou demais ali, naquilo que ela imaginou fazer. Daí ela não teve a humildade de fazer as coisas, né, aos poucos. Quando a gente vai para a ideia do Poseidon agora, é uma coisa um pouco diferente. Né? Essa mesma pessoa, em vez de se achar mais, né, e ao mesmo tempo não entender porque que ela não está conseguindo chegar ali, o que que ela faz? Ela, tá, então eu não quero mais fazer isso, porque isso não é importante. Né? Eu agora, né, vou viver de outro modo, porque eu sou assim mesmo. Né? O Poseidon, o princípio do significado do Poseidon na queda humana é justamente o chutar o balde e fazer o que quer fazer, porque tem uma certa liberdade. Né? Esquece o objetivo do alto e resolve fazer o que quer. No caso do Hades, né, o objetivo está muito acima e você acha que consegue pular, dar um salto. No caso do Poseidon, você pega esse objetivo e diminui
para que você fique mais alto do que ele. Ou seja, você ganha uma liberdade, uma coisa assim, libertadora, que te tira a responsabilidade de atingir alguma coisa, em nome de que você pode tudo agora. A gente já ultrapassou os 30 minutos aí, né? Passamos, batemos em 30 minutos agora, eu acho. Certo. Você quer falar mais alguma coisa? Acho que por hora a gente, a gente mais ou menos estabeleceu. Mas a gente vai bater esse papo muitas vezes, então o pessoal vai podendo perceber isso de forma mais repetitiva. Embora as lives não serão exatamente repetitivas, mas a gente vai trabalhar o ponto iluminando diversos aspectos, né? Então, pessoal, fica aqui toda sexta, a gente vai estar fazendo essas lives, trabalhando Lembrando, hoje diversos é mitos, sábado, diversos nós aspectos. sabemos, mas a gente vai fazer às sextas, tá? Às sextas-feiras, 19 horas. Exatamente. Então, por agora, mandou um abraço para todo mundo que ficou até aqui. E o pessoal que passou pela live também, que vai ver depois. E a gente se vê na próxima semana. Pronto. Obrigado aí pela presença de vocês. Nossa ideia é um papo assim de 30 minutos, né? No máximo, para que a gente possa estar trazendo um pouco a questão da mitologia dentro da nossa realidade atual. Então, a gente vai separar alguns mitos em específicos para falar um pouco sobre eles e traduzir simbolicamente para a nossa realidade. Beleza? Então, obrigado aí pela presença virtual de vocês. Obrigado aí, o Matheus, por ter consertado aí a conexão, tá? Ficou ótima hoje. O E celular. semana que vem a gente Graças se ao vê. Miguel. Graças ao Miguel. Miguel que passou aqui, não sei se ele tá por aí ainda, mas foi graças a ele que essa live podia acontecer. Mas se não Obrigado terminar a aí, sexta, você tá Miguel. o celular quebrado. Sim. Então, obrigado aí, Miguel. Espero você na semana que vem também. Beleza? Valeu aí para vocês. Abraço, pessoal.